Gostaria então de abrir a primeira mesa dessa terceira jornada Heidegger, né, realizada conjuntamente pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A mesa intitulada Amor, Fati e Serenidade. Então eu gostaria de chamar para compor Marcelo Melo Rangel, Dalila Miranda Menezes e Amanda Santos. A questão da imagem e do microfone, aí vocês podem sentar aqui ao lado e também para que a audiência possa ver bem vocês. Marcelo, Amanda. Como disse também, os folders acabaram rapidamente, né? Então eu reservei alguns para os apresentadores. Então, se vocês não se opuserem, a gente pode seguir a ordem da programação, né? E a primeira fala é do professor Marcelo Rangel, com História e Liberdade em Nietzsche. A mesa é fundamentalmente centrada em Nietzsche, né? Com essa mesa a gente abre. Apesar da proposta temática, não houve nenhum trabalho em torno de Sartre, né? Mas isso não impede que a discussão possa acontecer. Da mesma maneira que há um encaminhamento, né, que aponta para uma discussão acerca da serenidade, o trabalho especificamente dedicado a isso, né, de Amanda Viana. Ela não pôde vir, né, por estar no exterior ainda, né? Então, mas de qualquer maneira a gente pode puxar a discussão. Acho que nessa discussão de Nietzsche que a gente vai começar a encaminhar agora, a gente já vai ter alguns elementos para, eventualmente com a participação de vocês, falar um pouco disso, né? Então, pode começar. Essa palavra é o professor Marcelo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Braz, que gentilmente atendeu a todas as solicitações pelos e-mails. Obrigado. Meu trabalho agora tematiza os problemas da história e da liberdade em Nietzsche. Não é propriamente o meu trabalho na filosofia, eu trabalho com história, conhecimento histórico de Nietzsche e Walter Benjamin, mas tendo em vista a temática central, principal do evento, eu resolvi pensar a liberdade junto à história, que é o trabalho, obrigado Dax, que é o trabalho que eu já venho fazendo há algum tempo. Então, sem mais delongas, eu vou à leitura. As próximas linhas tematizam os problemas da história e da liberdade a partir do pensamento nietzschiano, e isto através de sua segunda consideração intempestiva da utilidade e da desvantagem da história para a vida. Nossa análise parte da evidenciação do que a existência é em seu fundamento, a saber, vir a ser, para assim pensarmos o problema da liberdade a partir da filosofia nietzschiana. Mostraremos que a categoria liberdade, compreendida como sendo a conquista da autonomia através do exercício da razão, só pode ser pensada na filosofia nietzschiana como sendo uma categoria ontológica derivada, o que significa dizer que ela é ilusória em sua pretensão metafísica de ser o fundamento da ação humana e, a um só tempo, efetiva e decisiva a insistência do homem no interior da existência ao longo da história do Ocidente. E, por fim, tematizamos o problema da história, ou do conhecimento histórico, como um exercício ideal, a reconstituição do âmbito mais próprio à existência humana, âmbito que Nietzsche chama de atmosfera ahistórica, e que podemos entender aqui como sendo um espaço no interior do qual o homem vive esquecido de que a vida é vir a ser, em seu fundamento,
sendo orientado por sentidos e significados ontológicos derivados, como a própria liberdade. Comecemos com uma citação da segunda consideração intempestiva. Abro aspas, a luta, o sofrimento e o enfado se aproximam do homem para lembrá-lo o que é no fundo a sua existência, um imperfectum que nunca pode ser acabado. A existência é apenas um ininterrupto ter sido, uma coisa que vive de se negar e de se consumir, de se autocontradizer, fecho aspas. O trecho acima descreve a dinâmica que é a existência humana. A existência humana é um imperfecto ou ainda uma estrutura inacabada que não cessa de se autocontradizer. Mas o que é isto, propriamente? De acordo com Nietzsche, a existência humana é ela mesma uma dinâmica determinada pelo comum pertencimento entre ser e devir. Dizendo ainda em outras palavras, a existência é uma espécie de acordo sempiterno entre ser e devir, no qual um conta com o outro para se realizar ainda uma vez mais. O que está em jogo aqui é a compreensão de que as próprias predicações de ser e devir são complementares e que, em última instância, a existência humana é, em seu fundamento, uma dinâmica determinada pelo vir a ser. E aqui podemos iniciar, então, nossa tematização do problema da liberdade a partir da filosofia nietzschiana. Em verdade, a predicação tradicional do termo liberdade não é adequada ao pensamento nietzschiano. Isto porque, no fundo, os comportamentos humanos não são propriamente voluntários, ou seja, não encontram sua origem no âmbito da razão autônoma. No fundo, o homem é mobilizado ou ainda convocado a agir sempre a partir de uma dinâmica que se decide a seu despeito. A dinâmica de autocontradição própria à existência. Enfim, tudo que o homem realiza é provocado pela dinâmica do vir a ser. Se pensa ou se come desta ou daquela maneira aqui e ali, é porque a dinâmica deveniente que é a existência, ao perfazer seu movimento de realização, o convoca, e isto sem determinação prévia ou calculável. No entanto, se a liberdade aparece na filosofia nietzschiana como uma ilusão, como uma quimera, em relação à sua pretensão metafísica, ela também deve ser compreendida como uma impressão concedida pela própria vida a favor do homem, tendo a função específica de desviar sua atenção em relação ao valor da existência, em relação àquilo que a existência é mais propriamente, a saber, um ter de fazer sempre novamente, provocado pela relação sempiterna entre ser e devir. Como podemos ler, abro aspas. Pensem no exemplo mais extremo. Um homem que não possuísse de modo algum a força de esquecer, e que estivesse condenado a ver por toda parte um vir a ser. Tal homem não acredita mais em si, vê tudo desmanchar-se em pontos móveis, e se perde nesta torrente do vir a ser, como o leal discípulo de Heráclito, que não se atreverá mais a levantar o dedo. Fecho aspas. Ou seja, para pensarmos o problema da liberdade a partir da filosofia nietzschiana, não basta nos livrarmos dele rapidamente, utilizando-se da argumentação de que a liberdade é propriamente uma categoria metafísica equivocada e que não possui espaço no interior de uma filosofia que enraiza as ações humanas na dinâmica fundamental do vir a ser, e não na autonomia racional do próprio homem. Aqui temos de ter certo cuidado. Isto porque muito do que mencionamos acima é adequado, mas algo insuficiente. Se é bem verdade que a categoria liberdade, sua predicação, autonomia racional, é própria à metafísica, ou ainda há um sistema reflexivo que insiste na cisão entre sujeito e natureza, entre dentro e fora, entre o par vontade, razão e vontade por um lado, e o par corpo e desejo por outro, não é menos verdade que a categoria liberdade é ela mesma uma concessão da vida, segundo Nietzsche, que permite ao homem sobreviver, entre aspas, fincar pé, entre aspas, ou ainda, como acabamos de ler, levantar o dedo. É ela mesma uma ilusão necessária ao homem. O que está em jogo aqui é que, se bem a liberdade não é fundamental, ela é uma categoria ontológica derivada, ou ainda, se ela não é o ponto de determinação das ações humanas, ela é um sentido que se tornou necessário à sobrevivência do homem.